Olá pessoal, continuando nossa aula sobre reações metabólicas, é importante a gente falar sobre os cloroplastos e a fotossíntese. A fotossíntese é um dos processos biológicos mais importantes na Terra e é só a partir desse processo biológico que a vida consegue ser mantida ao longo do tempo. Vamos entender melhor então esse processo importantíssimo. Bom, independente do organismo, todos os organismos eles são é, direto ou indiretamente dependente da energia proveniente do Sol. O Sol é a fonte de energia da Terra. Então, essa energia ela chega para a gente na forma de luz e essa luz ela se comporta tanto como onda como partículas. Quando ela chega como partículas, a gente denomina de fótons. Tá? Porém, nem todos os organismos são capazes de absorver essa energia do Sol e converter em nutrientes. Somente alguns organismos são capazes disso. A luz, ela, embora a gente não consiga ver algumas características da luz, mas é possível detectar isso através de aparelhos específicos. Alguns comprimentos de onda que são gerados são presentes na luz. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, em termos de frequência, de absorvância da luz, que nós temos no espectro do visível diferentes comprimentos de luz. Então, quando, por exemplo, a gente vê o arco-íris, a gente está vendo vários comprimentos de onda que dentro do espectro visível que está presente na luz. Mas as plantas e os organismos eles não conseguem absorver todos os tipos de luz, eles conseguem só absorver algumas. As plantas, por exemplo, ela absorve principalmente a luz azul e a luz vermelha. Porém, por isso que ela não absorve muito bem a coloração verde. Por isso, a luz que incide sobre as folhas das plantas, o verde é refletido. Por isso que a gente consegue ver essa coloração esverdeada. E a azul e a vermelha é absorvida para a conversão da energia física, que é da luz, em química através de compostos químicos da planta. Esses organismos capazes de absorver a luz e converter em nutrientes são chamados de fotoautotróficos. Nós temos aqui então representando aqui no reino das plantas, né? Temos as plantas, os vegetais, temos os protistas, as algas e o reino Monera representado por algumas bactérias, principalmente as bactérias chamadas cianobactérias, que são capazes também de absorver essa luz e converter em nutrientes para a sua nutrição e também para a nutrição de outros animais. Então, a gente pode dizer que os organismos fotoautotróficos são os primeiros aceptores dessa energia do Sol e eles são responsáveis pela conversão dessa energia, armazenamento dessa energia física na energia química presente nas ligações covalentes entre os átomos dessas moléculas. Então, por exemplo, na glicose, né, nos carboidratos, nós temos vários átomos de carbono ligados por ligações covalentes e essas ligações covalentes são altamente energéticas. E de onde é que vem essas ligações covalentes? De onde vem essa energia? Proveniente da luz, da energia solar, da luz. Bom, então vamos ver em uma forma de um esquema como é que ocorre essa fotossíntese. Então a gente tem aqui o Sol como a fonte da energia. Então ele incide, os raios solares incidem sobre a folha da planta, né, o órgão de, de fotossíntese, ou pode ser também o caule, né, no caso dos cactos, raízes e algumas plantas também são capazes de fazer fotossíntese, mas principalmente as folhas das plantas são órgãos especializados em absorção dessa energia e também converter essa energia física em energia química. Então aqui a gente tem um corte de um tecido vegetal, onde tem aqui a epiderme superior e tem o mesófilo.
esse mesófilo, esse tecido aqui do mesófilo, existem várias células onde tem uma grande quantidade de células que contêm o cloroplasto, que é justamente a organela responsável o processo metabólico da fotossíntese. Então, nessas células, nós podemos observar um núcleo reduzido, né, concentrado, e vários pontinhos desses verdes aqui, no caso, seriam as organelas, a representação das organelas. Então, tem uma grande quantidade, justamente para absorver o máximo de energia possível e aumentar a eficiência desse processo de fotossíntese. Tá? Então, aqui a gente consegue observar aqui uma estrutura também do cloroplasto, né? A gente vai ver mais detalhado nos próximos slides, mas a gente consegue observar aqui que tem uma membrana externa que reveste toda a estrutura interna do cloroplasto, e dentro delas nós temos essas membranas empilhadas umas sobre as outras, que nós chamamos de granas. Então vamos detalhar a estrutura do cloroplasto. Então, nas plantas, as moléculas de clorofila, que são as proteínas presentes nos tilacoides, que é uma estrutura do cloroplasto, elas ficam dentro dessa estrutura do cloroplasto. É ela que é responsável pela absorção da energia e por um processo de agitação dessas clorofilas, elas liberam elétrons e desencadeiam outros processos que a gente vai detalhar mais para frente. E eles ficam dentro desse cloroplasto, especificamente nesses tilacoides. Os tilacoides são essas estruturas aqui em forma de disco que se empilham e formam, como eu falei, a estrutura chamada grana. Tá? Então vamos detalhar as características aqui do cloroplasto. Nós temos uma membrana externa, temos uma membrana interna do cloroplasto. Nós também podemos observar, assim como nas mitocôndrias, temos um DNA independente do DNA da célula, tá? Do núcleo da célula. Também temos uma estrutura, não é uma estrutura, é um espaço onde tem uma grande quantidade de solução coloidal semelhante a um gel, que é a estroma, onde ocorrem diversas reações metabólicas para fixação de carbono e transformação da energia física da luz em energia química, tá? Em moléculas de glicose, de açúcar, de carboidrato. Também podemos observar alguns pontos de ribossomos do cloroplasto, porque lembrando, né, da teoria da endossimbiose, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria tiveram origem de bactérias que foram englobadas por uma célula eucariótica maior. E pelo processo evolutivo, elas permaneceram ao longo e foram absorvidas e permaneceram dentro da célula maior. Tá? Então, eles têm uns ribossomos próprios e também tem umas estruturas de reserva de açúcares, que pode ser armazenado em forma de amido, que é um tipo de carboidrato de açúcar, no caso, né? De uma cadeia maior. Bom, como é que ocorre essa conversão de energia? Aqui a gente pode observar a reação geral da fotossíntese. Então, ocorre na presença de moléculas de CO2, moléculas de água, na presença da luz e também da clorofila, logicamente, que absorve essa energia da luz e converte essa em compostos energéticos para a redução do CO2 em açúcares. Então, aqui a gente tem aqui desse lado o CO2, a água, a clorofila, que ocorre a reação, e do outro lado nós temos aqui o C6H2O6, que é a representação da glicose, gera uma glicose, moléculas de água e também o gás que a gente respira, o oxigênio. A gente pode resumir a fotossíntese em dois processos
que ocorrem em conjunto. Tá? Nós temos aqui uma fase que é dependente da luz e uma fase que é independente da luz. Tá? Então, algumas pessoas costumam falar que é a fase luminosa e a fase escura. Mas o mais correto é falar que seria a fase fotoquímica e a fase química. Então, a fase fotoquímica ocorre na presença da luz, por isso que é foto, de luz, química, porque ele vai converter essa luz em energia química. Então, ela absorve essa luz, né, nos tilacoides, as clorofilas que estão nos tilacoides vão absorver essa luz. Na presença de água, e também essa vai ser convertido os compostos, vai ser liberado energia em forma de ATP e NADPH, que serão utilizados para a próxima fase, a fase química, que é justamente o ciclo de Calvin, onde ocorre a absorção do CO2 para a conversão de açúcares, tá bom? Então é um ciclo que ocorre, um depende do outro, né? Na verdade, o ciclo a fase química depende, é atrelado à fase fotoquímica. Vamos detalhar então como ocorre as etapas, né, as principais reações que ocorrem na fase fotoquímica, fase luminosa, e na fase química. Bom, na fase fotoquímica, as moléculas de clorofilas, elas são excitadas, ou seja, elas ficam agitadas, elas recebem energia da luz, elas ficam agitadas, ficam energeticamente carregadas, e com isso elas começam a liberar elétrons que vão afetando outras clorofilas ao redor, até que esses elétrons eles são capturados por transportadores e são convertidos em outra forma de energia, em energia química. Por isso que é fotoquímica. Então é convertido em ATP e mais para frente convertido em NADPH, que é outro composto químico bastante energético que vai ser utilizado lá na fase química para a absorção do CO2, do carbono, para transformar em açúcar. Então aqui a fase química, isso que eu expliquei, pode ser representado nesse esquema aqui. Então aqui, ó, a gente pode observar que à esquerda, nós podemos observar que a luz incidindo sobre a clorofila, tá? E essa energia é transmitida de clorofila a clorofila, fazendo que essa energia, em forma de elétrons, seja convertido em energia química em forma de ATP, e o restante dessa energia é convertido para outro sistema, a gente chama de fotossistema 1 e fotossistema 2, para a conversão do NADPH. Então, o que vocês precisam saber é que o quê? A fotossíntese é excitada eletricamente, e então essa energia elétrica é convertida em energia química em forma de ATP e NADPH. Essa agitação dessas clorofilas, essas clorofilas elas têm que se estabilizar de alguma forma, por caso contrário isso iria afetar o metabolismo da planta. Então, uma molécula responsável pela estabilização dessas clorofilas é justamente a água. Então, quando essa água é utilizada para a estabilização, né, de algumas clorofilas, ocorre um processo chamado de fotólise da água. Então, foto, luz, lise, quebra, e da água, porque o quê? É a utilização da água, quebra da água para a estabilização das clorofilas. Então, aqui a gente pode observar aqui que para cada reação que ocorre de liberação de energia, produção de ATP, ocorre a utilização de moléculas de água para estabilização. Quando quebra-se a água, né, a fórmula da água é H2O. Então, quando ocorre a quebra das ligações dos átomos da água, do hidrogênio e do oxigênio, é separado. E aí, então, forma-se
o oxigênio que é liberado na atmosfera, que é o que a gente respira, que a planta também respira, tá? Que é liberado na atmosfera, né? Então, o objetivo principal dessa fase fotoquímica é justamente o quê? A formação de moléculas energéticas para a utilização na fase química, que ocorre a fixação do carbono, e essa energia, né, essas moléculas energéticas são justamente o ATP e o NADPH, tá? E também a produção do oxigênio, que ocorre através da fotólise da água. Então, a gente encaminha aqui para a última fase da fotossíntese, que é a fixação do carbono, que ocorre por meio do ciclo de Calvin. Essa fase, que também é conhecida como fase escura, ela compreende a incorporação do CO2 da atmosfera para dentro da planta, e lá dentro, né, dentro da célula, ocorrem reações onde ele é fixado em outro esqueleto de carbono. Tá? Então, por isso a importância da planta, por isso a importância de manter as florestas em pé, não só pela produção do oxigênio, mas principalmente pela essa capacidade de sequestro de carbono. Então, imagine, o nosso planeta tem a capacidade ali de sequestrar uma quantidade X de carbono, de absorver carbono. A partir do momento que você corta a planta, além de você estar liberando o carbono da planta que está incorporado nela, vai ser liberado, se for na queimada, é liberado instantaneamente, né? A partir do momento que vai queimando, né? Vai liberando CO2 para a atmosfera. Mas também a importância do quê? Porque se a gente, né, fazer queimadas, né, descontroladas e desmatamento descontrolado, reduz essa capacidade de sequestro de carbono. Então fica mais carbono, mais CO2 na atmosfera, e é por isso que aumenta ali o efeito estufa, e as consequências disso é decorrente desse processo gradativo da concentração de CO2, né? Além de outros compostos que também aumentam os efeitos do efeito estufa. Bom, então, as plantas têm essa capacidade de sequestrar o carbono, tá? E esse sequestro, ele tem uma função de colocar mais ligações covalentes para armazenar energia. Lembrando que as ligações covalentes entre carbono são altamente energéticas. Então, quanto mais carbono você coloca numa estrutura, mais energia aquela substância tem. Pode ser extraída dali. Então, por exemplo, numa molécula de amido, são várias ligações de carbono em sequência muito grande. Então, que vai ser degradado paulatinamente, né, degradado gradativamente, né, para as funções que o corpo exige. Uma molécula de ácido graxo, né, as gorduras, tem muito mais. Então, é muito mais difícil, é muito mais energético, na verdade. Tá? Então, a formação de reserva energética, tá? Uma função do ciclo de Calvin é armazenar energia em forma de moléculas de substâncias químicas. E essas substâncias, serão utilizadas posteriormente em organelas especializadas para a obtenção de mais energia. Então, primeiro a planta, os organismos fototróficos, elas armazenam uma quantidade de energia para depois ser utilizadas de uma forma muito mais eficiente, através das mitocôndrias. Então, tem uma ligação entre uma relação ali entre cloroplasto e mitocôndria bastante grande, porque você vai utilizar, uma vez a planta produz energia na fotossíntese, mas é para reação de fixação no carbono
para armazenamento de energia em forma de glicose. Essa glicose, então, ela será transportada para as outras células que têm mitocôndria e serão utilizadas de uma forma muito mais eficiente, tá? Aqui uma visão geral sobre o ciclo de Calvin, como é que ocorre. Então, lembra que eu falei na fase fotoquímica que a função é produção de energia em forma de pH e na de pH para a produção de glicose, para as reações químicas na fase escura. Então, está aqui justamente essas moléculas aqui que serão utilizadas para sequestrar, para incorporar carbono a um esqueleto já pré-existente ali no estroma do cloroplasto, para a formação de vários compostos carbonados para a produção de quê? Do açúcar. Essa é a função principal, que é o gliceraldeído 3-fosfato, tá? Que vai ser convertido mais para frente em glicose e outras reações subsequentes, tá? Mas aqui o que eu quero que vocês saibam é o quê? Vai entrar para cada molécula, a cada 3 moléculas de CO2 que entra no ciclo de Calvin, vai ser incorporado a um esqueleto de carbono pré-existente lá no estroma do cloroplasto. Essas moléculas elas vão ser quebradas ao meio, né? Vão ser quebradas ao meio a partir da utilização de energia de 6 ATPs, vão ser quebradas ao meio e de mais 6 NADPH para ser transformado em outras moléculas intermediárias. Uma dessas moléculas, dessas 6 aqui, vai ser separada para armazenamento em forma de açúcar. As outras 5 seguem para ser regenerada, então ser regenerada a partir da utilização de mais 3 ATPs e formar o esqueleto de carbono para pegar mais carbono. Então, por isso que é um ciclo. Para cada vez que ocorre um ciclo, é separado uma molécula de açúcar que vai ser incorporado à planta, ok? Então, basicamente, é assim que funciona a fotossíntese de uma forma mais detalhada. A gente viu nos conhecimentos anteriores que precisa de luz, sais minerais e também água e sais minerais. E aqui a gente está vendo de uma forma mais aprofundada como é que ocorre as reações de fotossíntese e como é que ocorre esse processo da luz, dependente da luz, os processos independentes da luz que ocorrem nas plantas e em outros organismos autotróficos. Então é isso, pessoal. A gente finaliza essa parte de reações metabólicas nas células. Nós falamos sobre a respiração celular e as mitocôndrias e a fermentação também. E agora a gente está falando sobre a fotossíntese e o cloroplasto, que é a organela responsável por essa reação tão importante para os seres vivos. Tá bom? Valeu, muito obrigado.